Gelo nas orquídeas. Será que funciona? Gelo nas orquídeas. Às vezes vem escrito no papelzinho da orquídea para colocarmos três pedrinhas uma vez por semana. Será que isso funciona? Vamos ver. Primeiro ponto que nós vamos analisar juntos. Por que essa história de colocar 3 pedrinhas de gelo nas orquídeas? Vem de dois pontos. Primeiro, para a orquídea florescer, principalmente aí a orquídea cimbídio, ela precisa da diferença de temperatura. A gente já fez vídeo da orquídea cimbídio que ela precisa do frio da noite para florir. Então, daí surgiu essa ideia de colocar cubos de gelo ao invés de regar, como se fosse um estímulo. Mas isso seria muito pouco para a orquídea, não funcionaria para isto. No caso de orquídea cimbídio, no caso de dendróbio, o dendróbio em regiões que tem a diferença de temperatura, nós também fizemos aí o vídeo sobre orquídea dendróbio, ele flore muito. A gente vê que nas regiões nordeste, norte do país, algumas regiões muito quentes que não tem essa diferença, eles não florem. Só a orquídea denfal, que também é uma orquídea dendróbio, então usariam aí o gelo para florir, o que não funciona. Então vem dessa ideia. Qual a segunda ideia que se tem de usar o gelo? Há muita dificuldade na quantidade de água em qual dia que vai se regar a orquídea. Qual dia que vai regar a orquídea? Que tanto de água que eu vou colocar na minha orquídea? Então, 3 pedrinhas de gelo seria a quantidade certa para colocar na orquídea. Será que isso funciona? Então agora nós vamos ver, para a gente saber se funciona ou não, como é a rega nas orquídeas. A gente vem falando muito lá todos os dias no meu Instagram que quando que eu rego as orquídeas? O substrato está seco, eu rego bastante as orquídeas. Rego bastante as orquídeas. E quando que eu vou irrigar novamente? Tanto em vaso como em árvore, qualquer espécie é desse jeito. Quando estiver seco de novo. Por que que é assim? Porque as orquídeas são diferentes das outras plantas. Elas não estão acostumadas, as orquídeas epífitas, como o denfal, como a phalaenopsis, não estão acostumadas a ficar debaixo da terra, estão acostumadas a ficar lá na árvore. E como que a rega delas lá na natureza, lá na casa delas de origem? Não é através da chuva? E como que a chuva chove, fica um tempo sem a água, acumula no pseudobulbo a água e depois chove de novo. Neblina, da mesma maneira, umedece e fica um bom tempo seco. Então a gente tem que, milhões de anos é assim. Então a gente tem que fazer isso na casa da gente. Então, resumindo, a gente rega e depois só vai regar de novo quando o substrato, quando as raízes secaram novamente. Se a gente manter uma orquídea sempre regando, você sempre vai manter ela úmida, as raízes as estruturas não são apropriadas para isso. O que que acontece? Vai fermentar, as raízes vão apodrecer e a gente acaba perdendo as orquídeas. A rega das orquídeas é dessa maneira. A Wanda, que é ela que fica, exposta, é de uma outra maneira. Então, eu fiz vídeo aí de rega de orquídea Wanda, que não vem aqui no caso do gelo, a gente não vai falar agora. Mas, das orquídeas em geral, é assim. Então, agora, nós podemos juntos analisar se o gelo funciona ou não. Nós vamos irrigar bastante para quê? Olha, nós vamos irrigar bastante porque a gente vai ter certeza que está bem irrigado
Porque o substrato das orquídeas geralmente não absorve bem, né, a água, e também porque as orquídeas são muito exigentes à adubação, a nutrientes. Elas gastam muita energia. E geralmente o adubo que a gente usa, ele é mineral, para que a gente tenha sucesso aí na floração. Então, com a rega abundante, muita água, todo adubo mineral, ele deixa um resíduo de sais. Quando você faz isso, que eu fiz, rega bastante, esse excesso de sais da adubação mineral vai tudo embora. Então tem muitos benefícios quando a gente faz essa rega no caso de orquídeas. No caso do gelo, quando você colocou 3 pedrinhas de gelo, então a rega das orquídeas, que é um monte de água que a gente coloca, já não deu certo. Outra coisa, o gelo, quando você coloca diretamente na raiz da orquídea, vai queimar. É a mesma coisa que acontece quando tem a geada. As orquídeas não toleram baixa temperatura, então queima. O gelo pode então fazer o quê? Queimar a raiz das orquídeas. Então não é legal. E outra coisa, você imagina, você coloca 3 pedrinhas de gelo num vaso pequeno, você coloca 3 pedrinhas de gelo num vaso grande. Se eu moro num lugar que é mais frio, num lugar que é mais quente, está no verão, no inverno, se eu estou num lugar que venta muito, seca muito rápido ou não, tudo é 3 pedrinhas, então seria uma fórmula mágica o gelo. E também podemos pensar da seguinte forma: as orquídeas que são cultivadas em pedra brita, como eu cultivo, a rega com mais frequência do que as em casca de pinos. As orquídeas com pseudobulbos podem ficar mais sem rega do que as orquídeas que não têm pseudobulbo, como as phalaenopsis. Então, assim, uma regra como 3 cubinhos de gelo para qualquer orquídea, para qualquer lugar do país, então seria uma regra que realmente não funcionaria. Aí eu fiquei pensando, será que não daria certo para nada? Eu pensei no caso de uma orquídea phalaenopsis mini, um vaso pequeno para pessoa que teria em casca de pinos o cultivo e chips de coco. Ela colocaria 3 pedrinhas de gelo uma vez por semana e não pensaria num adubo, numa adubação completa, e teria uma orquídea só e não pensaria na vida útil da orquídea. Porque, por exemplo, se queimar a raiz, ela não pensaria na vida útil. Porque se eu uso gelo, pode faltar água, né, um determinado período, ou sobrar. Então, por exemplo, no inverno, talvez a água do gelo vai ser muita. No verão vai faltar água. Ali pode queimar as raízes. Então, a orquídea, ela poderia durar X anos. Então, ela vai durar menos. Então, assim, eu acho que nem nesse caso, eu talvez não usaria as pedrinhas de gelo. Mas eu quero saber a sua opinião. Você usaria as pedrinhas de gelo? Talvez daria certo por um determinado período, no caso da orquídea pequenininha, e depois não daria mais certo. Quero saber se você usaria as pedrinhas de gelo, mas o mais importante, eu quero saber se você tem dúvida na rega das suas orquídeas. Deixe nos comentários abaixo. E se você quer saber mais sobre regas de orquídeas, lá no meu Instagram, eu sempre coloco lá na prática nos stories sobre as regas das minhas orquídeas, eu ensino como é. Vamos lá, me siga no meu Instagram. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe esse vídeo para as pessoas que amam as orquídeas, as plantas, assim como eu, assim como você, e se inscreva no canal, ative o sininho, que assim que eu colocar vídeo novo, você vai ser avisado. Um beijo e até o próximo vídeo!